Aí, começou, Lucas. Podemos então. Muito obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Então, sou o Lucas, né? Como a Mari falou. Sou psicólogo aí do Odilon, na pediatria, no pronto-socorro, na UTI, e trabalhando aí também com cuidado paliativo pediátrico. Então, hoje a gente vai falar de comunicação de más notícias. Não estou vendo vocês e vou passar o slide. Se não passar aí para vocês, vocês me avisam, tá bom? Então, para iniciar, o que é uma má notícia? É qualquer informação que afete adversa e seriamente a visão de um indivíduo sobre seu futuro. Ou seja, quando a gente está diante de uma notícia de um diagnóstico ou de um prognóstico ruim, e aí a gente está falando aqui principalmente em pediatria, né? E na UTI, a gente está dando uma informação para esses familiares de que vai quebrar uma expectativa que ele tem com relação ao futuro do seu filho. Então, é um momento de muita dor, de muita dificuldade para essa família absorver uma informação. Hoje, a gente vai tratar mais da comunicação com os familiares, mas a gente pode, em algum momento, também discutir sobre a comunicação com as crianças. Acaba que o nosso perfil de pacientes do Odilon, né, assim, com as más notícias que a gente tem que dar, muitas vezes são pacientes neurológicos, enfim. Mas se a gente estiver num contexto, por exemplo, de oncologia, a gente também vai ter que ter ferramentas para dialogar, para comunicar essas más notícias para as crianças, para os adolescentes. Isso também é uma outra conversa que a gente pode ter em um outro momento. Mas aqui a gente vai focar mais nos familiares. E aí, para falar disso, eu quis trazer primeiramente essa teoria sobre o luto. Mas por que, né? Falar de luto no momento que a gente está discutindo comunicação de más notícias. O luto, a gente não tem mais aquele entendimento como um processo que decorre da perda de alguém, da morte de alguém. Né? O luto, na verdade, é um processo a partir de uma quebra de um vínculo significativo, de uma perda significativa para uma pessoa. E esse luto não precisa ser decorrente somente da morte, mas de outras situações também. Então, quando a gente está diante de um diagnóstico difícil, são vários lutos que esses familiares vão precisar passar, né? Deixa eu dar um exemplo besta, assim. Eu, por exemplo, tive uma lesão no ombro esses dias para trás. Então, eu tive que fazer um luto também diante dessa situação. Um luto porque a minha funcionalidade ficou pior, eu tive muita dor, então, aquelas fases do luto, né, que vocês devem conhecer, da Elizabeth Kubler-Ross, né, que fala da negação, da raiva, enfim, e as 5 fases lá, eu passei por isso tudo, por uma coisa que eu perdi por um momento ali, que era a minha funcionalidade no ombro. Então, diante desse exemplo besta, a gente pode pensar numa notícia difícil para um familiar, quando a gente fala de um diagnóstico neurológico, por exemplo, com um prognóstico muito ruim, em que todos aqueles sonhos, expectativas que havia se criado para aquela criança, vai se quebrando, e a gente entra ali num processo que a gente chama de luto antecipatório. Então, para o luto, a gente tem várias teorias, né, que explicam. A teoria mais usada internacionalmente, né, e a gente usa muito aqui no Brasil também, é esse modelo do processo dual do luto. São pesquisadores, se eu não me engano, holandeses, né, é um estudo de 99, mas é uma teoria tão interessante que acabou se consolidando e até hoje a gente usa muito ela na literatura. Não dá para a gente aprofundar muito aqui, que não é o foco de hoje, mas falando de uma forma bem rasa, mas só para a gente entender, esse processo de luta ele vai se dar nesse modelo aí, que a pessoa vai passar por 2 polos, né, durante esse processo, que tem um polo orientado para a perda e o outro polo orientado para a restauração. Então, nesse momento, a gente não tem uma pessoa que fica o tempo inteiro na perda e depois ela vai para a restauração. Na verdade, é uma oscilação constante. Então, diante de uma perda da morte de alguém, por exemplo, o familiar que perde alguém, ele tem que entrar num trabalho de luto. Ele vai ter momentos que ele vai ter essa intrusão do pesar, né? Que ele vai lembrar, que vai dar aquele peso, aquela saudade, aquela angústia, né? Ele vai ter que recolocar
a pessoa que ele perdeu dentro da sua esfera simbólica e emocional, porque agora é uma pessoa que não existe mais na realidade. Então, aquele laço que foi quebrado, ele vai se reconstituindo internamente. E aí, para o outro lado, né, no lado da restauração, ao mesmo tempo a pessoa já começa a atender às mudanças da vida, chega uma hora que começa a trabalhar, de novo, cria novos hábitos, distrai da dor, evita essa dor, e isso é um processo que vai indo e voltando o tempo inteiro, então não é como se fosse uma fase, a gente fica lá num momento muito angustiado e depois passa para esse momento restaurado, por assim dizer. Então, na verdade, esse processo sempre oscila. E por que que eu estou falando disso ao falar de comunicação de más notícias? Porque diante de uma má notícia, esse processo já começa a acontecer. A gente vê, né, assim, os familiares que têm uma notícia de um prognóstico muito ruim, que às vezes eles já começam a vislumbrar como que vai ser essa vida depois da perda da criança, como que vai ser difícil, o que que ele vai dar conta, o que que não vai dar, enfim. E em outros momentos, né, vai ter essa esperança, né, assim, de uma cura, enfim, é um momento muito intenso que tem essa oscilação entre esses dois polos. E aí tem esse estudo, é um estudo holandês, um estudo grande, assim, né? A Holanda não é muito grande, mas é, é um estudo nacional, assim, que entrevistou familiares de crianças que tinham doenças graves, né? Assim, que sabem que, né, tiveram cuidados paliativos acompanhando durante o processo de adoecimento. E aí eles entrevistaram esses familiares após o óbito dessas crianças, para avaliar quais são as barreiras aí encontradas nesses cuidados com essas crianças, assim, na avaliação dos familiares. É um estudo qualitativo, então tem trechos das entrevistas, e eu quis trazer ele para a gente ter uma noção de o que os familiares queixam. E aí aqui eu vou focar no que se refere às comunicações, né? Então, esses familiares falaram que gostariam de conversas sobre prognóstico e mais empatia, que queriam também ser envolvidos e apoiados nas tomadas de decisões. Então, um participante da pesquisa falou o seguinte: a senhora que veio explicar o procedimento da sedação paliativa foi tão insensível, ela apenas explicou todos os detalhes técnicos, com um sorriso largo, e lembro-me de pensar: não é como se eu estivesse comprando pão de você. Era como se pensasse: vamos acabar com isso. Como se não houvesse uma vida inteira, uma família inteira, um mundo inteiro afetado pelo procedimento que ela estava explicando. Então, essa coisa assim que às vezes parece ser muito básico, mas que eu acho que é a base realmente, né, da nossa assistência em saúde, que é essa humanização do cuidado, né, que eu acho que é uma palavra que às vezes caiu muito no senso comum, né, assim, das instituições de saúde também, que a gente precisa ter humanidade, ser humano, né, ter a humanização dos atendimentos, mas essa fala mostra como que às vezes algo escapa ali, né, algo da nossa dificuldade de conexão com aquele paciente, com aquele familiar, impede a falta disso, né, impede de que a gente tenha uma comunicação que vai sintonizar com a dor daquele familiar que está recebendo uma notícia que para a gente às vezes pode ser algo corriqueiro, né, que é tão comum da gente fazer no hospital, na terapia intensiva, mas que para esse familiar, é a primeira vez que está vivendo uma coisa daquela, e que está vivendo com filho, né? E a gente sabe que os afetos, as intensidades na pediatria são muito maiores, assim, são muito mais intensas do que no contexto da gerontologia, por exemplo, porque são pesos diferentes, né? Assim, quando a gente lida com a morte ou com o adoecimento de crianças e adolescentes, do que quando a gente lida com um idoso. Não estou aqui, né, medindo os sofrimentos, mas a gente sabe que a intensidade, a dificuldade de elaborar isso no contexto pediátrico é um pouco mais complexo. Então, esses familiares da pesquisa também falaram sobre o desejo, né, que olhassem mais a criança como um todo, e não somente como portadores, né, de sintomas ou de uma doença, e que gostariam de mais atenção à família durante o adoecimento no processo de luto pós-óbito. Então, essa aí também mostra a nossa responsabilidade, né, de estar junto dessa família. O paciente é a criança,
mas esses familiares estão ali com a gente o dia inteiro, né? Estão ali acompanhando a criança, estão querendo saber as notícias. Então a gente tem que criar é, essa consciência também de que é preciso fazer esse vínculo com essa família. Então, uma participante falou o seguinte, né, contando uma situação. Tivemos um incidente porque meu filho havia caído e o cirurgião dentista deu uma olhada nos dentes dele e disse: esses dentes têm que ir. E eu disse: mas e aí? Ele já tem problemas para engolir? E ele disse casualmente: ele vai precisar de uma sonda de alimentação, não se importando com o que significaria para ele e nossas vidas tomar essa decisão. E acho que ele nem viu o garoto que estava sentado ali, que eu amo tanto e com quem estava tão preocupada. Então, reforça mais ainda o que eu estava falando, né? Assim, diante de uma conduta, né? Assim, que a gente vê que é o possível, que vai ser, né, talvez o melhor para a criança, a única alternativa para a criança, a gente vai lá, define em equipe, chega no familiar e repassa essa informação. E a gente não pode ficar nesse lugar como repassador de informações, repassador de condutas, né? A gente está lidando ali com sentimentos, com expectativas, com medos também desses familiares, que isso precisa entrar na nossa cabeça para a gente conseguir modular como falar sobre isso. Mas então, diante desses entraves e dessas dificuldades, né, que esses familiares falaram, do que a gente precisa, né? Então a gente precisa comunicar e dialogar para evitar que fique essa marca ruim para esses familiares depois que tem esse tipo de comunicações. E aí, vamos falar de protocolo Spikes, né? Eu imagino que todo mundo aqui já tem ouvido falar. Eu acho que hoje, né, a nossa intenção, até pelo tempo curto que a gente tem, é uma aula mais geral, né? A gente não vai conseguir aprofundar em muitas coisas. E esse é um protocolo que mais se usa, então acho que é importante a gente repassá-lo aqui. Eu vou passar, né, o passo a passo mesmo do protocolo. É importante a gente memorizá-lo mesmo, assim, e não para a gente fazer, para a gente achar que a gente vai conseguir fazer tudo direitinho como ele manda, mas é porque ele é um guia, né? É um protocolo que guia a gente para uma coisa que a gente tem muita dificuldade e que muitas vezes a gente não é preparado e treinado para isso. Então, o Spikes, ele acaba, né, sendo ele é construído, né, dentro do contexto oncológico. A gente tem algumas variações aí que vão ajudar em outros contextos, tem, né, o pediátrico também, mas eu acho que nesse contexto que a gente está falando aqui de UTI, né, de terapia intensiva e na comunicação com os familiares, o passo a passo que ele dá já ajuda a gente bastante, dá para a gente refletir muitas coisas. Então, o primeiro passo, né, que é o S, então a gente vai preparar para o encontro. Gente, o mesmo passo que a gente fala no Spikes é o que eu gosto muito de trazer quando eu vou dar aula sobre conferência familiar. Nesse momento de preparação para o encontro com uma família, é muito importante que a gente tenha um alinhamento da equipe antes. Então, primeiramente, quem vai dar essa notícia? Né? Vai ser o plantonista, ele vai dar essa notícia sozinho, o residente vai junto, a gente precisa da enfermeira junto, vamos chamar a fono, porque tem alguma decisão ali que envolve a deglutição do paciente, ou a nutricionista, porque a dieta vai mudar e tal coisa, vamos chamar o psicólogo, porque essa família não tem entendimento nenhum do caso da criança, é uma novidade, então a gente quer que o psicólogo seja junto também para apoiar a família, ou seja, vamos mapear a situação, primeira coisa. A gente está diante de uma situação que a gente vai dar uma má notícia, então quem que precisa participar? Definiu quem vai participar? Reúne essas pessoas. A equipe precisa estar alinhada no discurso, porque se você me chama, por exemplo, um psicólogo, e você não passa o caso, não fala o que está acontecendo com a criança, não fala qual que é o diagnóstico, qual que é o prognóstico, qual que é a conduta da equipe, né, o que, que a gente está pensando em construir ali de plano terapêutico, eu vou chegar lá igual a família, do zero, sem saber nada. E isso atrapalha
a potencialidade que tem uma reunião, uma comunicação de notícia multiprofissional e interdisciplinar. Né? O ideal é que ela seja interdisciplinar, que a gente construa ali junto a forma de comunicar, o que comunicar para aquela família. Então, esse é o primeiro passo, definir quem vai participar, o que vai falar, e aí a gente vai pro espaço desse encontro. E isso aqui, gente, é um protocolo que nem sempre a gente vai conseguir aplicar por inúmeras questões, principalmente nesse primeiro passo aí do protocolo. Ele pede o quê? Privacidade. A gente vai conseguir isso sempre? Não. A gente vai tentar o máximo para conseguir isso? Vamos. Né? Às vezes a gente está no pronto-socorro, na correria, que é a loucura da urgência, a gente não vai ter tempo de fazer essa reuniãozinha assim, muito detalhada entre os profissionais e alinhar tudo, vai ser tudo no papum e para definir ali logo e encontrar a família. Então, não vai ter essa mega privacidade, uma sala específica para isso. Se a gente não tem isso, essa estrutura no hospital, a gente tem que tentar construir isso ao máximo. Então a gente vai fazer aonde? Vai fazer no leito? Tem como a gente fechar um pouco a cortina? A gente vai fazer lá fora, no jardim, procurar um ambiente um pouco mais tranquilo no jardim. A gente tem tempo para fazer isso, então vamos fazer isso. Vamos procurar uma salinha não sei aonde. Enfim, privacidade essencial. Se a notícia é difícil, se a gente precisa criar uma comunicação e uma conexão com essa família, a gente precisa de um espaço, de uma ambiência para isso, que é fundamental para a gente construir vínculo. E para a gente ter também um preparo para a família se sentir mais acolhida e mais amparada naquela situação. Sentar-se, né? Esse é um negócio tão besta, gente, mas que faz muita diferença. A gente escuta isso dos pacientes. Quem já foi paciente aí, esteve num hospital, ou né, esteve no lugar ali de um familiar, de um paciente que está no hospital, se o profissional chega e senta na sua frente, isso é um sinal de tão respeito e disponibilidade para o outro, que isso já cria conexão. Se a gente faz tudo na correria, em pé, sem aconchego nenhum ali para dar uma notícia difícil, isso corre-se o risco de ter mais dificuldades lá na frente, tanto para o entendimento dessa família, quanto para ela regular as emoções com relação ao que foi dito. Então, assim, se você senta, se você sente-se à vontade para ter um contato físico e você vê que a pessoa também está aberta a isso, isso tudo são detalhes que aprimoram bastante a comunicação. E aí no protocolo eles falam também sobre informar o tempo, então a gente não tem uma previsão exata de quanto tempo que vai durar essa conversa. Mas se você está no meio de um plantão que tem um tanto de menino grave, que tem um tanto de notícia que você tem que dar, que você sabe que você não vai ter a disponibilidade ideal para estar com essa família no momento da notícia, você sinaliza isso, porque se você sinaliza isso, você já está mostrando para a família, olha, estou aqui com você agora, a gente precisa ter uma conversa sobre a situação do seu filho, mas eu já te adianto uma coisa. O plantão está muito cheio, eu tenho várias outras coisas ali para fazer, tem outras famílias e outras crianças demandando a minha atenção, então eu vou fazer o máximo para estar aqui presente o maior de tempo possível com vocês, mas pode ser que alguém me convoque durante a nossa conversa. E se for uma urgência, infelizmente eu vou ter que interromper a nossa conversa. Então, se você sinaliza isso para a família, você não vai precisar interromper abruptamente e criar um desconforto ali naquela comunicação. Você já falou lá no início que pode ser que as coisas, né, saiam do esperado e que a conversa tem que ser interrompida. Ou então, o que você fala sobre o tempo, né? Ah, eu acho que eu vou ter uns 15 minutinhos só, porque daqui a pouco a gente está com uma criança grave ali, talvez vai precisar de uma intubação. Então, vou fazer o máximo para não ter que interromper a nossa conversa, mas eu preciso te avisar que isso pode acontecer. Se a gente conseguir fazer com mais de um familiar, melhor ainda. Vocês sabem, a gente fez um barulhinho aqui. Deixa eu ver. Ah, foi alguém dando boa noite. Boa noite, Cleonice. É, Você sabe, quem dá essas más notícias sabe que depois
que a notícia acaba, que o encontro acaba, sempre tem aquele momento que você fica, nossa, e agora? Né? Dei essa notícia, joguei essa bomba, e essa mãe tá ali agora sozinha. Ah, então vou chamar a psicologia para ir lá. Só que às vezes a psicologia estava com vocês na notícia, né? Assim, então chega um momento que a gente vai sair de cena, né? Que a equipe vai sair de cena e esse familiar vai precisar de um suporte, vai precisar de um apoio. Então, quando a gente tem mais de um familiar para participar dessa conversa, para mais de um ter a noção do que está acontecendo e para eles se apoiarem em seguida, é um ponto muito positivo. Quando é possível fazer isso, muito bom. E conectar-se, gente. É isso que eu falei. Se a gente consegue fazer essas 4 coisas que eu disse antes dessa preparação, a gente já está criando uma conexão. E a gente vai falar muito sobre isso lá na frente ainda, quando a gente passar o protocolo, passar do protocolo Spikes. A segunda parte, né, que é a percepção. Tem gente que não concorda, que acha que não tem que se iniciar assim, mas é, eu, da experiência que eu tenho, eu acho muito favorável quando a gente inicia com esse tipo de pergunta, né? O que você sabe da situação até agora? O que lhe foi explicado até o momento? Tanto quando eu trabalhava com adultos, por exemplo, quanto na pediatria, quando a gente vai dar uma notícia para uma família. Eu acho que é a oportunidade da gente dar voz para essa família, para ela se mostrar assim, ativa nesse processo de entendimento, né, de compreensão do quadro clínico da criança, e também é o momento da gente avaliar qual que é a compreensão atual, se existe um processo de negação ali, se existem expectativas irrealistas para o quadro daquela criança. Então, é um momento da gente mapear o que aquela família já sabe, porque isso aí vai interferir em como que a gente vai dar a notícia depois. E aí, eles passaram já a informação para a gente, do que eles estão percebendo, o que eles sabem da criança. Aí a gente vai convidar para o diálogo. Eu gosto, assim, dessa coisa dos pais, que ele vai, assim, preparando todo o terreno para a gente dar uma notícia, né? Se eu chego um familiar e falo, ó, seu filho tem diagnóstico tal, e a gente vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e ele corre o risco de falecer brevemente. A gente não faz esse tipo de coisa. A gente tem que fazer as coisas em etapas, a gente tem que ter um terreno bem preparado para chegar num ponto de uma comunicação dessa. Então, como que a gente vai convidando para o diálogo? A gente vai vendo qual que é esse ritmo da comunicação, né? A partir do que a família já sabe, se a gente já está no ambiente ideal ali para fazer isso, e a família já mostrou para a gente o que sabe da situação, a gente já está tendo um ritmo ali de onde que a gente pode começar. E aí a gente pode convidar o familiar para falar para a gente o que ele gostaria de saber primeiro. E aí, muitas vezes, o familiar, às vezes, nem sabe o que quer saber, né? Só diz, me conta aí como que meu filho tá. Então, a gente pode até nessa hora, né, o protocolo traz isso, a gente pode trazer algumas situações. Ó, você quer que eu fale primeiro sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, que a gente está pensando aqui para frente, como que essa doença vai comportar, como que seu filho vai ficar, ou qual o plano de cuidado. O ideal, né, assim, até racionalmente, cognitivamente, é a gente fazer nessa ordem. Falar primeiro a doença, o prognóstico e qual é o plano de cuidado. Mas tem hora que a gente está na UTI, a gente está no pronto-socorro, e que tem uma coisa que é muito abrupta, o diagnóstico, às vezes, abrupta não, né? Quando é uma doença crônica, né, que já está ali há muito tempo, o diagnóstico, às vezes o paciente já sabe, o prognóstico, talvez que foi trabalhado isso. Se é um paciente que está sendo acompanhado pelo cuidado paliativo, que já tem um plano de cuidado, que já tem muitas coisas definidas ali para a equipe, talvez o diagnóstico e o prognóstico já está mais que consolidado na cabeça desse familiar. Então, às vezes, o que ele quer saber é qual que é o plano de cuidado agora. E, às vezes o familiar vai trazer isso, ó, a gente fez um plano de cuidado lá no ambulatório, com a paliativista, mas agora, nessa situação aqui, aguda, e aí? Tem indicação para intubação? Meu filho está muito cansado, eu quero saber isso, vocês vão intubar ele? Então, por isso que esse momento da má notícia
vai depender muito se é um diagnóstico recente, que a gente vai dar uma notícia de um diagnóstico, se é uma piora abrupta, né, de um paciente que já tem um diagnóstico de base, ou se é um paciente que já está em fim de vida, né? Então, são situações muito diferentes e que esse convite para o diálogo vai mostrar para a gente o que o familiar está a fim de saber naquele momento. E aí chega, né, um grande momento aí, que é para a gente transmitir as informações. Então, o que vai guiar como que a gente vai transmitir essas informações é o nível de compreensão que o familiar já mostrou para a gente. Aí eu coloquei paciente, né, porque o protocolo traz muito da comunicação com o paciente. Então a gente já sabe o que que ele compreende, porque ele falou para a gente lá na percepção. A gente já conseguiu mapear quem que é essa família. Eu estou conversando com um profissional de saúde pós-graduado, que tem conhecimento técnico e que conversa quase de igual para igual para mim, ou eu estou conversando com a senhorinha lá da pedreira, que estudou até a quinta série, que não tem um conhecimento de medicina, enfim. A gente vai ter que mapear isso durante esse início da conversa, para a gente formular a nossa informação a partir do nível de compreensão e de uma linguagem acessível para esse familiar. A gente também vai evitar uma franqueza excessiva, né? A gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser transparente, a gente precisa falar a verdade para esse familiar, mas a gente precisa saber medir isso, né? É uma notícia difícil. O que que a gente falou lá no início? O que que é uma notícia difícil? A gente está impactando a, a projeção de futuro que essa pessoa tem diante da criança, do filho dela, né? Então, cuidado com essa franqueza excessiva. E, por fim, parcelar e verificar o entendimento. Lembre-se, gente, a gente conversando com o familiar, a gente não está passando um caso para um colega que vai pegar o plantão agora. A gente não está com a folhinha ali lendo passo a passo. Ah, o paciente chegou tal jeito, a gente fez tal coisa, agora a conduta é tal. Não é isso, a gente está conversando com um familiar. Então, a gente precisa ir parcelando a informação. Se a informação é difícil, aí que mais ainda a gente precisa ir com muito cuidado, porque é difícil assimilar esse tanto de informação ao mesmo tempo, às vezes numa linguagem difícil, então faz uma parte, pergunta, entendeu? Lá pensando no que a gente falou antes, né? Diagnóstico, prognóstico e plano de cuidado. Você falou que você pode chegar para o paciente para falar o diagnóstico, você diz que fez o exame tal, o exame X e o exame Y. Com o resultado dos 3 exames, a gente chegou no diagnóstico tal. O diagnóstico tal quer dizer X, X coisa. Entendeu, fulano? Passo 2, vamos falar de prognóstico. Então, e às vezes não vai ser nessa conversa que a gente vai falar dessas coisas todas, não, né? Mas então a gente vai parcelando a informação e verificando se o que você já informou o paciente entendeu. Porque se você dá 5 informações e pergunta depois, entendeu o que eu falei? Às vezes ele entendeu só a quinta. Ou então só a primeira e depois aí para frente já não conseguiu absorver nada. Por isso que é mais indicado que a gente vai parcelando e vendo o entendimento. Depois vai vir esse momento que é o mais temido por todos, que é expressando emoções. É o momento que a gente, e aí eu, enquanto psicólogo, não tenho tanta dificuldade, mas eu vejo, né, para os profissionais de saúde que não existe um preparo para isso, né? Então é um momento que angustia muito, que às vezes a gente fica sem palavras, a gente não sabe como consolar, o que dizer, a gente fica inseguro, né? Eu acho que no início da minha formação, né, da minha jornada profissional também ficava muito assim, então é um momento difícil. O que que o protocolo fala para a gente para esse momento? Que a gente precisa, primeiramente, observar essas emoções do familiar, né, no nosso caso aqui, e a gente precisa identificar as emoções para si. Então é uma coisa interna. A gente começa a olhar para o familiar e fala: nossa, ele está assustado. Nossa, ele está triste. Nossa, ele está apavorado. Nossa, ele está assim, sem reação nenhuma.
ele está apático. Então, a gente precisa ir vendo, a partir da nossa habilidade, né, de identificar emoções, pela expressão facial, pelo que a pessoa está falando, pela expressão corporal, a gente vai identificando isso, e aí a gente começa a ver por que que ele está assim. O que foi que eu falei que causou isso? Então, a gente identifica a razão da emoção, e às vezes a gente não tem essa resposta. E aí a gente pergunta para o familiar. Me parece que você está muito assustado. O que que te deixou assustado? Pergunta se você está certo. Você realmente está assustado? O que que te deixou assim? Então a gente vai identificando e dando espaço para essa emoção ser vazada, ser expressada. Então, enquanto você está observando, identificando, você está deixando aquele paciente, aquele familiar colocar isso para fora. Cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência também de tentar é, parar com aquilo, né? Por conta da nossa angústia, da dificuldade nossa de lidar com aquela emoção. E aí a gente vai se conectando com o paciente, né, ou com o familiar. E a gente pode ter declarações empáticas e de validação, que daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de falas nisso. E aí, por último, a gente vai resumir e organizar as estratégias. Então, a gente resume as informações, tudo que a gente conseguiu repassar, né, assim, passar para o familiar, a gente vai abordar sobre o tratamento e sanar dúvidas e colocar-se à disposição. Então, pergunte no final se tem alguma dúvida, se você não tem agora, pode me chamar depois, se você não me vê na hora, se eu estiver ocupada, escreva essa dúvida, coloque no papel e eu vou voltar aqui, a gente vai conversar mais, pode ser que apareça uma coisa lá na frente, eu vou estar à disposição para te ajudar nisso. Isso é muito importante para o familiar. E aí o protocolo traz algumas falas, né? Que eu acho que em toda aula de comunicação de más notícias é importante a gente trazer esses exemplos, porque como a gente não foi treinado para isso, é uma coisa que falta repertório, né? E eu acho que a intenção dessas falas, eu não quero que vocês saiam daqui que, o Lucas passou um manual de coisas que a gente tem que falar para a gente ser empático. Não é isso, gente. Não tem como a gente ser empático a partir de um manual, né? A empatia ela vai vir a partir de um processo de conexão que você cria com a pessoa naquela situação. E a partir dessa situação, pode brotar falas muito mais genuínas e muito mais interessantes, inclusive muito mais terapêuticas para esse caso. Mas como são situações limite, situações que deixam a gente extremamente angustiados, eu acho que essas falas, né, assim, que o protocolo traz e que a gente acaba discutindo nessas aulas, isso acaba ficando registrado de alguma forma em você, que aí quando você está diante daquela situação, existe uma memória ali, assim, que vai sendo recuperada e você se torna um pouco mais capaz de falar algo nesse momento, que é tão difícil encontrar palavras, né? Então, algumas declarações empáticas. Eu sei que isso não é uma notícia muito boa. Não é fácil para mim ter que te contar isso. Que é você também se humaniza, né? Você mostra pro familiar que você também está tocado com a situação, né? Sinto muito em ter que te contar isso. Eu também esperava um resultado melhor. Eu imagino que você não esperava ouvir isso, né? São declarações que você tá mostrando que se preocupa, né? Que você imagina como que tá difícil para a pessoa ter aquela notícia difícil. Perguntas exploratórias, né? Tem momentos ali do protocolo que a gente vai ter que investigar a compreensão, né, do paciente sobre a notícia que foi dada, ou então para a gente explorar como que a pessoa está se sentindo diante daquela notícia, né? Então você pergunta: o que você quer dizer? Você poderia me explicar o que quer dizer? Você poderia me explicar o que te deixa preocupado? O que que está passando na sua cabeça agora? Você quer compartilhar o que está pensando? Então, mais alguns exemplos aí. Respostas de validação, né? Que aí, principalmente nesse momento que as emoções começam a aparecer mais intensamente. Não tem problema nenhum em colocar suas emoções para fora.
qualquer um poderia reagir assim também. Não é um momento fácil. Você estava certo em pensar dessa forma naquele momento. Então, quando o paciente fala, né, o familiar fala de uma situação lá atrás em que ele tinha uma esperança, em que ele achava que ia ter uma cura, a gente valida isso. Ó, naquele momento, talvez fazia sentido, mas o cenário agora é outro, né? Parece que você pensou muito sobre as coisas. Esse aí, principalmente para quando a gente está lidando com algum paciente, né, e não com um familiar. Eu tenho 5 minutos e eu ainda tenho muita coisa para falar, então, se vocês aguentarem a gente passar o tempo, uns 10, 15 minutinhos, eu acho que eu consigo terminar até lá. Não me xinguem, por favor. Então, passando o protocolo. Então é só isso? É só decorar os spikes e mandar ver, ir para a prática lá e dar as notícias difíceis para as famílias? E aí eu já adianto que não, não é só isso. Então eu trouxe esse artigo, um artigo que foi publicado esse ano, no início do ano, de janeiro. Eu gosto muito desse artigo, recomendo que todo mundo leia. É um artigo que, para quem trabalha na área da saúde, para quem dá notícia difícil, para quem entende a importância da gente criar vínculo com os pacientes, com os familiares, tem que ler esse artigo. E o que eu acho mais legal é que é um artigo brasileiro, né, do Daniel Neves Fortes. Ele é um médico intensivista, paliativista, acho que ele trabalha no Sírio-Libanês, e aí ele fez esse estudo a partir da experiência dele no CTI Covid, durante a pandemia. Então é legal assim, que esse artigo ele traz uma coisa muito brasileira, porque quando a gente vai estudar, né, literatura internacional, é muito diferente de eu falar de uma comunicação de uma notícia no Brasil e trazer, sei lá, na Sibéria, no Japão, né? Porque existe uma coisa que é cultural, né? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente reage às coisas, a forma como a gente lida com doença, com morte, a forma como a gente lida com profissionais de saúde, isso é muito cultural também. Em cada lugar é de um jeito. Então, esse artigo, por trazer uma experiência brasileira, eu acho que é muito importante assim, para a gente. Então, o que, que ele vai trazer no artigo, entre inúmeras coisas, mas o que é importante aqui para a gente hoje? Que existe uma hierarquia das necessidades de comunicação, né? Então, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para que a gente consiga fazer uma comunicação efetiva e empática. Então, ele vai trazer esses 3 níveis, que é o nível, né, da confiança, das emoções e da cognição. E abaixo disso tudo, dessa hierarquia e dessas necessidades, né, para a gente efetivar a comunicação, existe esse campo aí que é o nível tóxico, que a gente vai falar dele também. Então, vamos por partes. Primeira coisa, né, o nível da confiança. Se você não tem confiança, e aí, no caso, né, os familiares, se os familiares não têm confiança, eles vão ter o quê? Um ceticismo, né? Eles não vão acreditar no que os médicos estão falando, no que a gente está propondo para o cuidado da criança, né? Então, se a gente não tem confiança, a própria palavra já diz aí, a gente vai ter o quê? Desconfiança. A gente vai ter um momento de muito embate com a equipe, em que o familiar fica ressabiado, fica temeroso e sem acreditar que aquilo que está sendo feito é o melhor para o seu filho. E aí, se você não tem essa confiança e você chega com uma má notícia, a gente corre o risco de chegar nesse nível tóxico que eu mostrei lá no esqueminha deles. E que quem trabalha no Odilon provavelmente já vivenciou esse nível tóxico, né? E eu acho que quem não vivenciou ainda, provavelmente tem um colega que já contou de uma situação de um nível tóxico, que é esse momento em que o familiar, no nosso caso aqui, vai nos agredir, né? É um momento de impossibilidade de diálogo. E essa agressividade, ela vem de inúmeras formas. Ela pode vir a partir de uma ameaça de chamar a polícia,
uma ameaça de chamar a Record para fazer uma reportagem para falar dos maus tratos que a equipe está fazendo contra o filho dela, ou uma ameaça até contra você mesmo, né? Contra a sua vida, que também vemos recorrentemente no nosso serviço. Então, é um momento que eu achei muito interessante, e isso é coisa, por isso que eu gosto desse artigo, é um artigo brasileiro, tá vendo? É coisa que a gente enfrenta, né, assim, na nossa realidade. Então, o que que o artigo vai falar para a gente? Que esse momento é um momento psicologicamente inseguro e clinicamente ineficaz, que é um momento que a gente não consegue avançar. A gente não avança no diálogo, a gente não avança nas decisões, a gente só cria um conflito que gera muito estresse para a família e para a equipe. Então, a sugestão, né, do artigo, né, dos autores, é que nesse momento a gente precisa se afastar. A gente precisa sinalizar que nesse nível de agressividade e de conversa, a gente não está disponível. Que você continuará cuidando do filho daquele paciente e que retornará no momento que a pessoa estiver em outro estado para ter uma conversa justa, né? Uma conversa, nossa, fugiu a palavra, mas uma conversa possível aí para a gente falar sobre a criança. E aí, quando não tem o nível tóxico, a gente vai voltando lá, ó, a gente precisa da confiança, tá? Dentro das hierarquias das necessidades, né, da comunicação, é a confiança. Então, ele vai trazendo várias, vários pontos que são importantes para a gente construir essa confiança. Primeira coisa, olhos nos olhos. Quando a gente olha no olho de uma pessoa, a gente tem liberação de ocitocina, sabe? Em ambos, né? Isso é neurociência, não é meu campo de estudo, né? Eu acabo, estou em outra área assim, da psicologia, mas, né, esse artigo ele vai trazer muitos estudos da neurociências, da neurobiologia, enfim, da evolução também, as questões de Darwin, e aí ele vai defender isso, assim, né? Que com essa liberação de ocitocina e com essa conexão que acontece a partir de um olhar, né? A gente tem uma diminuição do estresse e um aumento da confiança. E como que a gente faz isso? Olhando durante a comunicação. A gente precisa olhar e se conectar com essa pessoa. Isso é fácil? A gente fazer isso todas as vezes, em todas as comunicações, com todos os familiares, com um familiar que talvez a gente já tenha uma história, com um familiar que a gente passou por um nível tóxico? É fácil? Não. É possível? É. Como que faz isso, Lucas? Vamos fazer terapia, gente. Vamos entender, né, como que isso afeta a gente, como que a gente vai lidar, né, com esses pacientes, com esses familiares, porque a gente escolheu estar nesse lugar, num lugar de cuidado, num lugar de profissional de saúde. Então, para a gente fazer um atendimento exemplar e efetivo, a gente vai precisar construir isso. E se a gente tem uma dificuldade interna com isso, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma. O que mais para confiança? Compromisso com os valores. Né? Isso vai aumentar a confiança e a maior chance de resolver conflitos, né, no momento ou futuros. Então, como que a gente faz isso? A gente pode falar com o familiar nessas comunicações que a gente vai começar assumindo dois compromissos com esse familiar, de ser verdadeiro, independente se a notícia for boa ou ruim, e que ajudaremos a alcançar o que foi importante para vocês, né, os familiares. Então, isso cria uma sensação de parceria, né, uma sensação de que você está sendo respeitado, de que aquele profissional está garantindo que vai te falar a verdade, que ele vai importar com o que você tem de valor, né, de princípios, né? Então, você anunciar isso é muito importante. E não é anunciar da boca para fora. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei lá atrás. Isso aqui não é algo para vocês decorarem e só replicarem. Isso aqui precisa ser absorvido por vocês para vocês conseguirem fazer isso de uma forma genuína. Checar a recepção, né, do familiar.
Por quê? Né? Então, aí tem um espaço para divergências e compromissos. A gente fala com o familiar. Isso parece bom para você? Quando a gente está, né, definindo alguma situação ali, alguma terapêutica, enfim. Se nesse momento diminui o olhar, né, se o familiar começa a olhar para o lado, você vê que ele está ali titubeando, que ele não está confiando naquilo que a gente está conversando, a gente começa a reconectar com esse paciente e com os valores dele. Então, você pode falar, por exemplo, desculpe-me pelas notícias difíceis, mas serei sempre verdadeiro e continuo aqui para ajudar. Então, assim, você mostra que você sente muito, você lamenta que você está tendo aquele tipo não, né, que você está tendo que dar aquela notícia para aquele familiar, mas você, né, mostra que você tem que fazer isso e que você vai continuar do lado dele. Beleza, nível de confiança. Várias dicas aí de como que a gente vai fortalecer e estabelecer essa confiança com o familiar que vai receber a comunicação. Agora, a temida também, né? A emoção. Vamos lá para a emoção. Diante de uma notícia difícil, gente, a gente está no momento de ameaça, né? E muitas vezes uma ameaça contra a vida do seu filho, sabe? Quem é pai e mãe, vocês têm noção, assim, disso, né? De quando você recebe uma notícia muito, muito difícil sobre um prognóstico do seu filho, e de qualquer momento você pode perder o seu filho. E o que que a gente faz diante de uma ameaça, né? Se vocês veem essa bomba aí com um timer quase explodindo, é instintivo, né? Não é racional. A gente vai ter um comportamento de luta, de fuga, né? Ou você vai lá tentar cortar os fios, né? Ou você vai fugir, ou então você vai ficar olhando para a bomba e esperando ela explodir, porque você está ali congelado, sem saber o que fazer, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que diante de uma família que está recebendo uma notícia difícil, ela está sentindo uma ameaça, né? E uma ameaça não é uma ameaça que a gente está fazendo algo contra ela, mas que a notícia que a gente está sendo, né, os portadores ali daquela notícia, é uma notícia que ameaça o futuro dessa família, né? Que é o que a gente falou lá no início, de que o que é, do que é uma comunicação de uma notícia, né? E aí, diante disso, a gente tem o quê? Um estímulo de medo, né? A pessoa está assustada. E o que que acontece biologicamente quando a gente está com medo? O fluxo sanguíneo da amígdala aumenta pra caramba. E o córtex frontal, ó, não tem fluxo sanguíneo ali. Então a gente está o quê? Pura emoção. Então você tá dando uma notícia difícil para essa família, e aí essa família tá ali nesse momento de pura emoção, e aí a gente espera que ela assimile a realidade, que ela entenda o diagnóstico, que ela entenda o prognóstico, que ela entenda o plano de cuidado, que ela aceite isso, que ela olhe um monte de coisa que essa pessoa tem que fazer do ponto de vista cognitivo, no momento que o córtex frontal tá ali, ó, sem fluxo sanguíneo, tá ali apagadinho, e a amígdala lá, ó, bombando, e a pessoa sem saber o que fazer e com medo e só consegue pensar na morte do filho, ou sei lá, metendo informação. Ai, seu filho tá com diagnóstico tal. Por isso, gente, calma, né? Principalmente logo depois que você falou uma coisa difícil, às vezes na nossa ansiedade a gente vai falando um tanto de coisa para ver se passa logo, se ela foca em outra coisa, mas não. A notícia tem que ser dada. E se a notícia foi dada, espere, né? Agora ela precisa elaborar isso ali, ela precisa sentir aquela emoção, ela precisa sentir a raiva, ela precisa sentir o que for que ela estiver sentindo, né? Então, nesse momento, pode vir o quê? Uma esperança, uma esperança da cura, uma esperança que Deus vai fazer um milagre, uma esperança de que é, vai vir
um exame diferente na próxima vez que for fazer o exame, no contexto da oncologia, não, tenho certeza que o tumor diminuiu, né? Então, uma esperança, uma negação, porque é o quê? É emoção falando alto, né? A pessoa tá ali, às vezes, diante de uma imagem. Às vezes a gente fica assim, né? Pô, eu mostrei pra mãe a imagem, fui lá no computador com ela, falei. A gente tá informando pra caramba. A gente tá fazendo o nosso melhor. É difícil pra caramba, Lucas. A gente dá esse tanto de notícia e a mulher não entende. Às vezes não entende mesmo, gente. Não entende. Vai ser isso, ó. É emoção. E aí vai vir esperança, negação e custa pro Cortex voltar aqui a raciocinar e falar, não, é isso que está acontecendo com meu filho mesmo. Então, o prognóstico é esse mesmo, que a gente pode fazer daqui para frente, é tal e tal coisa. E aí, no meio dessas emoções, né, nessa esperança aí, do milagre, enfim, coloquei até aí, ó, vermelho e verde, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, tá? Então, a tentativa da gente consertar, entre aspas, aí, essa emoção, né, essa esperança, essa coisa que é irreal, né, que está completamente fora do nível das possibilidades, a gente não pode tentar consertar isso, ficar repetindo o prognóstico o tempo todo, principalmente em uma conversa só, se a gente ficar insistindo, porque aí a gente está causando mais dor, mais sofrimento, não é isso que vai fazer essa pessoa assimilar, porque ela está no nível da emoção, né? Descrever as intervenções ainda possíveis, que aí a gente fica nervoso, mas a gente ainda pode fazer isso, mas tem hipodemóclise, mas aí a gente pode pegar a morfina e dar conforto, e aí a gente fica naquela loucura que a gente entra também nesse nível aí de emoção, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para tentar apaziguar de qualquer forma esse familiar, e também não forçar essa assimilação, que tem a ver com o primeiro também, né? Não ficar repetindo as coisas para que o familiar entenda. E aquela pergunta que às vezes a gente faz, você tá me entendendo? Você consegue ter noção do que eu tô falando? Às vezes não tem, gente. Se ela tá nesse nível aí, lembre, isso é hierarquia das necessidades de comunicação. Existe uma hierarquia. E a gente começou da base. A base é a confiança. Se a pessoa confia, ela está mostrando as emoções agora, a gente tem que focar nisso, ó. Focar nesse momento da emoção. A gente não está lá em cima da cognição ainda. A gente não está no processo de assimilação da informação. Então, o que que a gente faz nesse momento que está no momento ali dessa necessidade da emoção ser expressada? A gente precisa ouvir profundamente. A gente precisa consolar, a gente precisa apoiar, a gente tem que esperar, acolher, dar tempo, conectar e autorregular. Nossa, Lucas, que palavra bonita. Como é que eu faço isso na prática? Por que que eu coloquei essa imagem aí dessa pessoa tranquila, né, pescando? Porque, gente, é um momento tão difícil que a gente tem que parar de achar que a gente vai ter a solução, que a gente vai ter como consertar, que a gente vai ter como, né, tirar a dor daquela pessoa. Então a gente precisa, às vezes, muitas vezes, assim, estar junto. Não é ter um monte de coisa para falar para a pessoa. É mostrar que é difícil mesmo, que a emoção vem, que o medo vem, que a gente fica assustado, que a gente não queria ter esse tipo de notícia, mas que essa pessoa, ela não pode, nesse momento, se sentir sozinha, porque isso aí que faz com que ela tenha mais dificuldade para compreender lá na frente e que tenha mais dificuldade de se regular emocionalmente. E aí, quando eu coloquei autorregular, é porque a gente precisa fazer isso com a gente também. Porque se a gente não está com tudo ali bem assimilado e que não está bem internamente, como que a gente vai ser apoio para alguém se a gente não está conseguindo nem ser para nós mesmos? E aí a gente entra numa grande seara, né, que é a dificuldade, né, da saúde mental do trabalhador de saúde, que a gente precisa cuidar dela, porque senão a gente não consegue fazer esse monte de coisa que a gente faz, né, de ter conhecimento técnico, de ser humano, de conectar com os pacientes, conectar com os familiares, de fazer protocolo, de fazer isso e aquilo. Então, assim, são muitas coisas para a gente. E para a gente conseguir se conectar com o outro, estar bem regulado e fazer as coisas andarem, a gente precisa estar bem cuidado também.
Gente, prometo que eu tô acabando. Então, do nível das emoções, a gente precisa perguntar as preocupações, porque isso entra em sintonia com as emoções, o familiar tem essa oportunidade de entrar em sintonia com elas, e essa empatia reduz o sofrimento nas duas partes, que aí a gente começa a, a ter um olhar para a dor do outro, a gente começa a se sentir útil, né? Consolando ali a dor do outro, e isso faz bem para os dois, né? Então, como que a gente pode perguntar, né, para o paciente com relação a isso, das preocupações? Você gostaria de me explicar o que está acontecendo com você e o que é que te preocupa, né? Então, na hora que o familiar está chorando muito ou está anestesiado, a gente pergunta isso. O que é que está te preocupando? O que é que você está percebendo? Ouça as próprias emoções para sintonizar com o do outro, que é o que eu estava falando. E a gente, como que a gente está sentindo? A gente está anestesiado também? Está sentindo nada? Está só dando uma informação ali de qualquer jeito? A gente está angustiado? A gente está se sentindo impotente? O que que a gente está sentindo na hora de dar uma notícia dessa? Então, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, que a gente conseguir seu apoio, que a gente vai se regulando para a gente conseguir ter uma escuta ativa, criar essa conexão e aumentar a cooperação entre essas duas pessoas que estão ali em prol do cuidado, né, da criança. Então, a gente precisa lembrar também que esperança é resposta ao medo e nem sempre é negação, e validar o medo da morte, que é real e intenso, né? Então, por que que é até um pouco confuso esse slide, né? Que eu estava falando da gente mesmo e aí, de repente estou falando, né, de validar o medo da morte do, né, do familiar. Porque quando a gente não está com isso bem assentado dentro da gente, do que a gente entende, do que é vida, do que é morte, a gente não consegue fazer uma assistência de qualidade para esses pacientes que estão em final de vida. Muito menos para esses familiares que precisam do apoio, né, de profissionais que estão ali dispostos a cuidar daquela criança. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E isso aí é conversar sobre isso no trabalho com as pessoas que trabalham com a gente, é ver filme que vai ajudar a gente a elaborar essa questão, é levar isso para terapia, é estudar também. Então, são vários fatores que vão ajudando a gente a assentar aí as emoções, né, descarregadas a partir desse processo de morte, de fim de vida, etc. A gente precisa também ressoar emoções expressadas. Então, a gente conecta, né, a partir da repetição em um tom mais baixo, de esperança e de medo, né, que os familiares expressam para a gente. Então, como que a gente faz isso? Se o familiar está o tempo todo falando de um milagre, você não vai lá e vai falar com ele, olha, isso aí está fora de cogitação. Pare de pensar nisso. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? Olha que legal essa frase. Celebraremos juntos se um milagre acontecer. Você muda, né? Você não está falando que o milagre vai acontecer. Mas já que ele acredita, então se acontecer, a gente vai celebrar junto, né? Deve ser tão difícil sentir isso, continua aqui disponível para te ajudar nesse processo. Você está se colocando à disposição. Você está ressoando o que a pessoa está sentindo. Você está vendo que é difícil, isso te toca, e por isso você vai ficar aí ajudando ela nesse processo. Entendi que isso te preocupa. Obrigado por compartilhar. Ficarei atento a isso. Olha que situação assim, né? De um familiar que está tão preocupado com alguma coisa, compartilha com a gente e a gente vai, na maior calmaria, agradecer, né? Esse gesto de compartilhamento de uma preocupação e que a gente vai ficar atento a isso, que a gente vai estar se preocupando também com isso, que a gente vai estar cuidando disso. Isso tudo é o que a gente falou lá no início da conexão, né, da confiança. A partir desse tipo de fala, em um momento que tem tantas emoções expressadas, a gente está criando mais confiança ainda com esses familiares. Então a gente tem que perguntar, ouvir e ressoar.
Por quê? Porque isso faz com que o familiar saia lá do modo do medo, de lutar, de fugir, né? De ficar parado, né? Congelado. Então, isso faz o quê? Fortalece a conexão. Né? Como que a gente faz isso? Pergunta de novo, o que é que mais te preocupa? Poderia me contar mais sobre isso? E o que você espera? Agora é o último, gente, cognição. Então, quando a gente já tem uma confiança estabelecida, várias emoções foram expressadas e a gente deu conta com essas estratégias aí de fazer esse acolhimento das emoções, a gente começa a chegar nesse ponto da cognição, né? Que é uma necessidade também, né? A gente está indo comunicar algo que a pessoa precisa apreender, que ela precisa entender, ela precisa colocar aquilo no campo cognitivo, que às vezes é o que a gente mais cobra, mas a gente não vê que tem um tanto de passo lá atrás que precisa ser feito para a gente chegar nesse ponto. Então, a partir da cognição, o que que vai ser possível fazer? Avaliar a consciência prognóstica e as preferências de informação, compartilhar informações prognósticas. Então, primeiro a gente avalia, né? Que é muito parecido lá com os pais. Né? O que que a pessoa já sabe, né? O que que ela prefere que seja informada, e aí depois a gente vai confirmando, né? Compartilhando essas informações prognósticas. E aí a gente vai explorar os objetivos e valores do paciente, né? No caso, os familiares, em relação ao contexto clínico específico e informações prognósticas compartilhadas. Por fim, fazer uma recomendação médica para os próximos passos no cuidado do paciente com base nos objetivos e valores expressos. Então, tá vendo? Por isso que eu coloquei essa imagem aí de fundo, porque a partir do que o familiar falou lá no 1, né? Da consciência prognóstica, das preferências de informação, aí a gente compartilhou. A gente ouviu isso, elaborou dentro da gente, né? O que que a pessoa sabe, o que que ela quer saber de informação, e a gente dá essas informações sobre prognóstico. Do lado de cá, a mesma coisa. Depois que a gente já ouviu e explorou quais são os objetivos e valores, aí a gente vai e consegue, né, trazer ali uma recomendação, né, a partir do ponto de vista técnico e a partir dos valores da família, o que que a gente está propondo de cuidado. Isso é fácil? Não, dificílimo. Né? A gente está trabalhando nisso aí com o termo, né, de compartilhamento de decisão. Né? Compartilhar decisão com um familiar em pediatria é muito, muito complexo. A gente pode ter uma aula só sobre isso, né? E não tem um manual. Para isso não tem protocolo e não tem um manual. Mas a gente tem várias estratégias para a gente conseguir fazer isso. Que a gente precisa de decisões técnicas somado com valores, né? E aí a gente chegar no meio termo ali e ter uma decisão que vai ser de maior interesse para aquele paciente, mas considerando as questões da família. Então, dentro dessa hierarquia, às vezes a gente vai estar, né, e o autor, né, os autores do texto falam muito disso, às vezes a gente está ali no ponto da cognição, falando sobre um prognóstico, e aí a gente deu uma informação que, pelo que a gente está observando, esse paciente não teria indicação de reanimação, caso parasse. Na hora que a gente dá essa informação e que a gente está fazendo já um trabalho cognitivo, a gente vai lá para baixo e aí pode vir um nível tóxico, ou pode vir uma quebra de confiança. O familiar falar, mas uai, então você está desistindo do meu filho? E tudo que a gente construiu ali atrás, o tanto que você me mostrou de cuidado, a confiança que a gente estabeleceu, você acolheu todas as minhas emoções e agora você vem falar que você não vai reanimar o meu filho? Então, assim, quebrou a confiança. Quebrou a confiança? Então a gente volta lá na confiança. Como que gera confiança? Vamos olhar no olho. Vamos começar, vamos ser claro, vamos ser isso e aquilo. Entendeu? Então, essa hierarquia aí das necessidades são necessidades que vão aparecendo durante o diálogo e ela é um fluxo também. Né? Ela vai para cima e para baixo e a gente tem que estar atento a isso, porque não é, eu confiei, acolhi a emoção, agora eu vou para o cognitivo, a pessoa entendeu tudo, acabou a comunicação. Não é isso.
né? Durante a comunicação, são as três coisas acontecendo, né? Então a gente tem que estar muito atento aos sinais que o familiar está passando para a gente ver qual estratégia de comportamento que a gente vai ter de resposta, né? Assim, naquele momento. Agora eu tô acabando mesmo, viu? É, esse quadrinho, né, é da SBP, e eu achei legal, né, eu acho que vocês podem até dar um print aí pra gente não estender muito e ter que passar em todos, mas ele fala, né, assim, de uma comunicação não verbal. Então, o que que tem de uso eficaz e ineficaz? Então, postura. Vamos tentar relaxar, estar atento do que ficar com uma postura rígida, né? Distância interpessoal, né? Você estar mais aproximado é muito mais eficaz do que você dar uma notícia difícil completamente distante, né, do paciente. Né? Então, volume da voz, ritmo da voz, são coisas que parecem detalhes bestas, mas que fazem toda a diferença na forma que o familiar vai te ler e vai entender assim, a situação e se sentir acolhido. Por fim, tinha um caso clínico. Eu não sei se vai dar tempo da gente discutir, mas eu vou falar duas coisinhas só do caso, e aí para vocês pensarem como que vocês fariam nessa situação. Aí, se vocês quiserem abrir o microfone, a gente discutir, beleza. Se não der tempo, tranquilo também. Mas eu acho que depois da aula vocês já vão ter algumas estratégias aí para vocês pensarem. Então, é um caso que chega no pronto-socorro, tá ali em terapia intensiva, e aí o paciente é um PC de 9 anos e muito antigo no serviço, nasceu no serviço, teve acompanhamento com a neuro o tempo todo, e a mãe chega por conta de uma sonolência extrema da criança e por um desconforto respiratório. A dispneia é bem importante. Então ele chega e a situação é a seguinte: a mãe fica acompanhando, o pai veio, ao conversar com os dois, percebeu-se que ele não era acompanhado pelo cuidado paliativo, não existe um plano de cuidado dessa criança. Essa criança está num estado muito grave, acaba de acontecer um óbito muito dramático no leito do lado, e aí a gente tem que definir o que fazer com essa criança. A gente leva ela para terapia intensiva ou para enfermaria. Se leva para terapia intensiva, o que que a gente vai fazer com ela lá? E aí, antes de falar o que que vai fazer com ela, o que que, enquanto equipe, a gente vai definir num caso desse? Num contexto de urgência, né, de definição de uma decisão difícil, já que não tem um plano de cuidado, com um paciente que é antigo do serviço, mas que não tem essa estabilização, assim, né, de estabilização não, essa definição, assim, de cuidados, e um pai que sinalizou, né, que quer que seja feito tudo que for possível para o seu filho, e que a mãe um pouco titubeando. Quem estava lá nesse caso, é um caso muito recente que a gente teve aí, prefiro que essas pessoas não comentem para não dar um spoiler do que foi feito. Mas é só para vocês refletirem aí. E aí são as referências que eu usei. E é isso, gente. Obrigado, desculpa por ultrapassar muito o nosso tempo. Oi, Lucas. Vou parar a gravação aqui para a gente discutir o caso e eu comentar. Deixa eu só parar.